Olá, boas-vindas à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar nas zonas climáticas da Terra. Um assunto, assim, crucial para quem está na pegada do Enem e vestibulares, né? A ideia é descomplicar os grandes grupos climáticos, suas características principais. Exatamente. Entender isso é a base para muita coisa em geografia, sabe? O material que a gente analisou organiza os climas em 4 grupos, basicamente. Os quentes, os áridos, os mesotérmicos, que são os temperados, né? E os frios. Vamos ver o que define cada um deles. Certo. Bora começar então. Pelo calor. O clima equatorial. Esse parece ser o mais estável, né? Tipo, temperatura alta o ano todo, muita chuva sempre. Isso. A média de temperatura anual é alta mesmo e quase não muda, nem durante o dia, nem ao longo do ano. E chuva, muita chuva, bem distribuída. Não tem estação seca definida, sabe? É dominado por massas de ar quentes e úmidas que vêm lá do oceano. E o tropical? Muita gente confunde com o equatorial, eu acho. Qual que é a grande sacada aí? Pois é, confunde mesmo. A diferença-chave é a estação da chuva. O tropical tem uma estação chuvosa clara, normalmente no verão, e outra bem seca, no inverno. As massas de ar continuam quentes, mas, assim, ora são úmidas, ora são secas. As monções lá na Ásia são um exemplo bem forte disso, né? Com aqueles ventos que mudam e trazem chuva pesada ou seca total. Entendi. Saindo dessa umidade toda, vamos para o outro extremo, onde falta água mesmo. Aí a gente fala do clima desértico. A característica principal, claro, é a falta de chuva. Chove muito pouco, menos de 250 milímetros por ano. Geralmente eles ficam ali perto dos 30 graus de latitude, norte e sul. Tem a ver com ventos secos que descem, os contralísios, e também com correntes marítimas frias, que não deixam formar nuvem de chuva, né? E é no deserto que tem aquela diferença gigante de temperatura no mesmo dia, certo? Por que isso acontece? Exato, a amplitude térmica diária é enorme. Como o ar é muito seco, ele não segura o calor, entende? Então, durante o dia, com o sol forte, fica um calorão, mas de noite a temperatura cai, nossa, cai muito rápido. O Atacama é um exemplo clássico disso, né? Um lugar super seco com essa variação brutal. Que doido como a falta de umidade afeta tanto a temperatura. Bom, e agora as zonas mais amenas, onde a gente sente bem as 4 estações. Aí sim entramos nos climas temperados ou mesotérmicos. O ponto principal aqui é esse contraste bem marcado entre as estações do ano na temperatura principalmente. No verão, a influência maior é de massas de ar mais quentes, tropicais. Já no inverno, quem domina são as massas de ar frias, que vêm das altas latitudes às polares. Mas você falou que tem tipos diferentes de temperado, né? A distância do mar parece que muda bastante coisa. Muda aí muito. É a diferença entre maritimidade, perto do mar, e continentalidade, longe do mar. O temperado oceânico, mais perto da costa, é mais úmido, os invernos são mais suaves, verões mais frescos. O oceano funciona como um regulador térmico. Já o temperado continental, lá pro interior dos continentes, tem inverno bem frio, verão quente, e a diferença de temperatura ao longo do ano, a amplitude térmica anual, é bem maior. E tem também o Mediterrâneo. É um tipo de temperado, mas ele tem uma característica bem particular, né? Sim, é uma variante bem interessante. A marca dele é o verão quente e seco. E o inverno é ameno e chuvoso. É ao contrário do padrão de chuva de muitas outras áreas temperadas, percebe? Ah, verdade. O verão é seco. Mediterrâneo. Aparece na Califórnia, no Chile, na África do Sul, Austrália, geralmente em latitudes médias e com influência de correntes frias no verão, que ajudam a manter o tempo seco. Entendido. Para a gente fechar essa viagem climática, vamos para os extremos de frio. Chegamos nos climas polar e no frio de montanha. O polar, lá nas altas latitudes, perto dos polos mesmo, inverno super gelado, longo, com meses sem sol, as tais noites polares, e os verões são curtos e ainda assim frios. E o frio de montanha? Esse pode aparecer até perto do Equador, é isso? Se a montanha for alta o bastante? Exatamente. A questão aqui não é a latitude, mas a altitude. Por isso a gente encontra esse clima nos Andes, no Himalaia, em montanhas altas em geral. As temperaturas médias são baixas o ano todo, mas a diferença entre dia e noite, ou verão e inverno, costuma ser menor que no clima polar.
e geralmente chove mais, ou melhor, neva mais, né? Porque a montanha força o ar úmido a subir e esfriar. Então, para resumir para o pessoal que está estudando, o negócio é conectar cada clima com suas causas, né? Latitude, altitude, massas de ar, correntes marítimas, se está perto ou longe do mar. E claro, com as consequências, como é a temperatura e como chove em cada lugar. Perfeito. E visualizar isso no mapa ajuda muito a entender porque a vegetação é de um jeito num lugar e de outro jeito em outro, os tipos de solo, até as atividades humanas, né? Tudo está ligado a essa combinação de calor e umidade, basicamente. Fica aí a reflexão então. Como será que as mudanças climáticas atuais estão mexendo com essas zonas todas que a gente descreveu? Será que as fronteiras estão mudando ou as características ficando mais extremas, tipo secas ou chuvas mais fortes? É algo para a gente ficar de olho com certeza. Até a próxima análise.